Nós já estamos de volta ao vivo com o nosso programa Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. O assunto agora é muito importante, é sério, viu, gente? Março é o mês mundial de conscientização sobre a endometriose. E a campanha Março Amarelo alerta para uma doença que atinge, só para vocês terem uma noção, 176 milhões de mulheres em todo o mundo e cerca de 7 milhões aqui no Brasil. E apesar dos números alarmantes, essa doença ela é pouco conhecida e o diagnóstico um pouco mais demorado, viu? Bom, sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora aqui no programa Manhã da Piedade com o ginecologista do Hospital Madre Teresa, Gustavo Sarf. Doutor Gustavo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Síria, oportunidade única, agradeço de antemão você e os telespectadores a oportunidade de estar aí divulgando aí um pouquinho mais sobre a endometriose, né? Nós que agradecemos porque é um assunto que gera muitas dúvidas entre as mulheres, né, doutor? Com certeza. Endometriose, quando a gente fala nessa palavra, o que significa? A mulher, se ela tem endometriose, o que ela tem? Bom, a endometriose é uma doença inflamatória crônica, é algo que vai acontecendo devagarzinho. A endometriose, então, é a presença daquele tecido que reveste a parte interna do útero, que chama endométrio, fora desse local de origem, ou seja, ele pode estar cometendo as mulheres ao redor do útero, nas trompas, nos ovários, nos intestinos, cometendo vagina, apêndice, diafragma, assim por diante, levando aí uma inflamação que vai gerar sintomas, dentre eles aquele que você colocou muito bem, a infertilidade. E o que causa essa endometriose? A gente considera hoje, talvez, a doença da mulher moderna, porque são vários cofatores... O estresse interfere, então? Com certeza, né? São vários cofatores que podem estar atuando. Mas a gente parte de uma premissa, de uma tendência genética, e ela tem fatores que podem influenciar isso. Então, por exemplo, o primeiro fator é ser mulher, porque eu também posso ter, embora muito pequeno, acometimento em homens. A idade, quanto mais velha, mais próxima de 28, 30, 30 e poucos anos, mais tempo para poder ter desenvolvido. Está completamente vinculada à questão menstrual. Quanto mais a mulher menstrua, mais chance de desenvolver. Quanto mais tarde ela vai ter os seus filhos, ou quanto menor o número de filhos, ou mesmo fatores protetores, como o uso de pílula anticoncepcional, amamentação, parto normal, são fatores que, em conjunto, vão ajudar a desenvolver ou não a doença. E adolescentes, há casos que adolescentes também têm a doença, doutor, ou não? Isso é importante a gente salientar, que a média do diagnóstico no Brasil e no mundo é em torno de 28 anos. Mas mais da metade das pacientes vão ter sintomas já na adolescência. E, infelizmente, o adolescente ele vive um momento onde as coisas são... o normal é muito próximo do anormal. Então, a gente parte daquele pressuposto que ter cólica menstrual é normal e não é. Ter sintomas menstruais é normal, não é. Então, muito do que aquilo que é normal e não é passa a ser um pouquinho banalizado. E aí a paciente banaliza esse sintoma, o médico, infelizmente, também banaliza essa queixa e a gente tem um retardo diagnóstico muito grande. Mas eu acho que a obrigação principal é essa informação do que é importante saber, como é que eu vou prevenir que cólica e dor não é normal, mulher tem que ter qualidade de vida, evitar estresse, né? Aí vem exercício físico, dieta adequada, são fatores importantes nesse conjunto de prevenção. Que podem prevenir, principalmente aí na prevenção, então, atividade física. A alimentação interfere? A alimentação interfere. Vamos imaginar que a gente está falando de uma doença inflamatória. Se eu utilizar alimentos inflamatórios, eles vão agravar essa inflamação. Então, a gente sabe que essas pacientes muitas vezes têm intolerância à lactose, um alimento inflamatório, o próprio glúten. Também a gente tem uma associação, também um alimento inflamatório, e tem que utilizar também aquelas substâncias menos inflamatórias, né? Então, assim, aqueles óleos saudáveis, o ômega, frutas, legumes, evitar carne vermelha no máximo 3 vezes por semana, são todas coisas importantes, né, para poder ter essa ação antioxidante, para poder evitar esse estresse e desenvolver a doença. O senhor falava da cólica, né? Quais são os outros sintomas, então, que a mulher deve ficar atenta ali, que pode sinalizar que algo não vai bem e caminha para uma endometriose? Isso, para paciente jovem, principalmente a cólica menstrual. A gente pode ter dor na relação sexual, geralmente uma dor mais profunda e posicional. Podemos ter dificuldade ou dor ao evacuar, né? Uma dor pélvica, uma dor abdominal crônica, aquela dor que supera aí 3 meses, 6 meses, sem uma origem aparente.
Eventualmente é importante salientar diarreia menstrual, dificuldade para engravidar, dores durante o período menstrual para respirar, dores no ombro, são sintomas inerentes ao local onde a doença está. Então, se eu tenho doença no apêndice, eu tenho sintomas semelhantes à apendicite. Sim. Se eu tenho no ovário, tenho sintomas semelhantes à doença do ovário. Se está no intestino, sintomas semelhantes à doença do intestino. Ficar de olho nesses sintomas, então. Exatamente, principalmente sinal, no período menstrual. procurar um profissional da área. Perfeitamente. Nós falávamos na abertura sobre a demora no diagnóstico. Por que dessa demora, doutor Gustavo? Primeiro, aquilo que a gente falou, a paciente ela acha que é normal aquilo que ela sente. A mãe dela sentia, a avó dela sentia. Segundo, o médico banaliza essas queixas. E aí acaba que você vai empurrando. E as pacientes, às vezes, elas precisam procurar 7, 8, 9 profissionais antes de ter o diagnóstico. Mas eu acho que esse cenário está mudando. A gente tem hoje exames com qualidade melhor que nos ajudam cada vez mais a detectar isso. Mas a gente tem a obrigação de tentar fazer o diagnóstico clínico. E muitas vezes são as pacientes que têm doença, que conversam com as amigas, com familiares e falam, olha, será que você não tem endometriose? Eu sentia isso, eu sinto isso. Então, acho que a conscientização vai ajudar a gente a evitar esse retardo. No próprio diálogo ali entre as pessoas, né? Exatamente. Agora, e o tratamento? A mulher foi diagnosticada com endometriose, qual que é o primeiro passo, doutor? Basicamente, quando eu tenho o diagnóstico, eu vou estipular, então, um tratamento. A gente tem tratamento com remédio e o tratamento com a cirurgia. Não é um ou outro. A gente tem que saber utilizar os dois como ferramentas importantes, né? O que vai me delimitar um norte é principalmente a questão de querer engravidar ou não. A paciente que quer engravidar, eventualmente a gente é um pouquinho mais agressivo em indicar a cirurgia. Aquela que não tem desejo nesse momento de gestação, podemos tentar a medicação. Importante precisou de remédio adequado para a doença ou cirurgia adequada para a doença. Não é qualquer cirurgia, nem qualquer remédio. E é importante deixar claro que a pílula anticoncepcional é uma medicação muito importante no contexto da mulher, não trata a endometriose. Muita gente acha isso, Isso, né? trata apenas os sintomas, né? Então eu vou amenizar o sintoma e ela vai ficar dormente, evoluindo ao longo dos anos. Então, mas não tratou o foco da não trata o foco, não trata, é só aquela sintoma de dor. Ela vai ficar sem dor, achar que não tem nada, não procura o médico e quando ela o fizer, no momento que quiser engravidar ou que começar a aparecer os sintomas, a doença já vai estar bem mais avançada. Se descoberta logo no início ali, os sintomas começaram a aparecer, aí tem chance de não fazer a cirurgia ou novamente vai depender dessa questão da mulher querer engravidar ou não? Com certeza, eu acho que hoje o objetivo é falar em prevenção. Então, utilizar aí de todas essas ferramentas que eu tenho para que eu não tenha doença. E é importante deixar claro que nós, lá do Centro e lá do Hospital Mater Tereza, acreditamos na cura da endometriose. A gente acredita que um diagnóstico bem feito, um tratamento bem estimulado, questões reprodutivas bem organizadas, essa paciente tem tudo para ser curada. Ou seja, essa é a mensagem. Mulheres que que tiveram endometriose podem engravidar, porque muita gente tem essa dúvida também. Na verdade, eu tenho muitas dessas pacientes assintomáticas, né? E algumas que engravidam. E aí o que vai nortear muito você, mulher, é a questão da idade. Você com endometriose aos 30 anos, você tem uma repercussão muito diferente de você, mulher com endometriose aos 35, 40 anos. A idade ele tem um peso grande na fertilidade, nessa questão reprodutiva. Então, endometriose não é sinal de infertilidade, nem quer dizer que você não vai conseguir ter sua prole. Mas, eventualmente, eu tenho de 30% a 50% das pacientes com endometriose tendo dificuldade para engravidar. Temos uma pergunta de uma telespectadora, doutor, é a Neide Bahia, ela do bairro Floresta. Um abraço para você, viu, Neide? Muito obrigada pela participação. E ela quer saber se terapias complementares como acupuntura e yoga podem ser adotadas no tratamento da endometriose. Perfeito, é muito bem colocado, né? O tratamento da endometriose ele é específico para ela. No contexto que eu tenho que usar um remédio ou fazer a cirurgia para extirpar a lesão. Mas eu tenho que trazer um alívio a esses sintomas. E a acupuntura ela tem um papel importante. Quando eu tenho a doença gerando um espasmo pélvico, acometendo alguma inervação, gerando alterações intestinais, então a acupuntura é uma ferramenta muito útil para aquela paciente que tem sintomas da endometriose.
E a yoga, a gente fala que hoje é uma das ferramentas que eu tenho para poder ter um autoconhecimento. Seja o que esse autoconhecimento? É para a paciente parar e refletir o que ela está fazendo da vida dela, como é que ela pode amenizar o estresse, no momento de dor, ela evitar o pânico, ela evitar um desespero. Então, são duas ferramentas importantes que a paciente com endometriose e o profissional que lida com isso deve utilizar para poder conseguir dar qualidade de vida, que é a palavra-chave também para essas mulheres, qualidade de vida. Em paralelo, né, doutor? Isso, é concomitante. Sim. A gente vai por lados juntos, né, e a gente consegue isso. Um bom resultado. Agora, com a chegada da menopausa, esses sintomas da endometriose podem desaparecer? Bom, então a gente fala que 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutível, ou seja, entre 12, que é a média da primeira menstruação, Sim. e 48, 50, que é a média da menopausa, vão ter essa doença, né? Ou seja, é uma doença que depende dos hormônios. Ela é uma doença estrogênio dependente. Se eu chego na menopausa e esses hormônios acabam, o que vai acontecer é que eu vou ter um término desses sintomas, não necessariamente um término da doença. Então, eu tenho sim uma doença que vai adormecer e vai muitas vezes sumir após a menopausa. E aí, nesse caso, não precisa de preocupar ou não? É um acompanhamento frequente ali? O acompanhamento ele tem que ser eterno, principalmente aquela paciente que seja candidata a fazer a reposição hormonal. Porque eu vou tentar, de certa forma, restabelecer alguns benefícios da reposição hormonal, eu tenho que tomar cuidado com aquela endometriose que pode eventualmente ressurgir. Tá certo, doutor Gustavo, muito obrigada por Agradeço. participar conosco aqui do programa hoje, pelas informações que contribuíram muito e um bom dia. Mais uma vez, Cíntia, obrigado. Bom dia. Olha só, e você aí de casa, você pode e deve participar conosco, viu? Basta você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é o 996428473, porque agora nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto é sobre maternidade. Pois é, maternidade e os cuidados com a alimentação do seu bebê. É daqui a pouquinho.